Olá. Bom dia. Eu sou o Thales Tavares. Eu vim falar um pouco sobre Debian mais Samba resolvendo os problemas resolvidos. Por que eu escolhi esse título? Primeiramente, eu sou aluno do curso de redes da Universidade Federal de Santa Maria. Eu me formei no curso técnico em 2009. Desde 2009, então eu uso. Desde 2010 eu comecei a usar software livre e me interessei pela parte de redes de computadores. Fui estudando, fiz alguns cursos de aperfeiçoamento e comecei a trabalhar mais com microtik. Faço consultoria, trabalho mais nessa parte um pouco. Indo para a universidade, eu conheci o Centro de Ciências da Saúde. Trabalhei lá durante 2 anos e tinha grandes problemas. Muitos. A universidade ela usa popularmente o tal do Windows. Já não comecei não gostando. Aí nós, na direção do centro, nós tínhamos um problema. O pessoal era bastante desorganizado, questões das secretarias, cursos, o pessoal não sabia onde é que estava a matrícula, as requisições. Aí deu um problema num computador, eu pensei, como é que vamos resolver isso? Vamos pegar e juntar tudo num lugar só. Aí fui lá, conversei, tentei, cheguei para eles assim, vamos usar Linux. Já me assaltou uma guria lá do canto dizendo, não funciona. Meu marido tentou usar e o negócio não funciona. Eu, não, peraí, vamos ver, eu uso. Resumindo, fiquei 2 horas lá e não me deixaram. O que eu fiz? Como eles não sabiam questões de horário por causa das minhas aulas, eu ficava indo de manhã, um pouco de tarde, resolvi montar um servidor para teste. Peguei o Debian, sou usuário Debian, defendo bastante, por mais que algumas pessoas dizem que é um pouquinho chato de usar. Fui lá, instalei o Debian numa máquina e resolvi colocar o Samba. Aí o que é o Samba? O Samba ele foi desenvolvido em 1992, se não me engano, para compartilhamento já de arquivos em redes locais, utilizando máquinas Windows, que era o meu problema. Eles tinham muitas máquinas Windows, alguns professores também usavam Mac, e era uma confusão a rede. O que aconteceu? Já que o Andrei desenvolveu essa ferramenta para compartilhamento de diretórios, fui lá e criei um diretório para cada departamento. Dentro de uma máquina, tinha um Core i7 lá com 1 TB de HD rodando tranquilo. Coloquei lá, não tinha interface, coloquei na rede e deixei lá rodando. Peguei cada computador da direção e fui mudando aos poucos. Fui lá, pegava os arquivos, passava para o servidor. Ia lá, pegava os arquivos, passava para os servidores. E eles lá trabalhando tranquilo. Nem imaginavam o que estava acontecendo. Eu estou passando uma introdução aqui sobre o Samba. Geralmente, quando em semanas acadêmicas, quando eu vou palestrar ou um mini curso, eu passo o slide e vou falando. Até porque eu tenho um problema de falar. Às vezes eu acho que eu falo demais. Se eu estiver falando demais, vocês podem me interromper. Aí tá, voltando pro problema, eu fui trocando cada pasta lá, cada usuário, e fui criando permissões no servidor. O Samba ele tem várias funções que tu consegue separar ele por seções, diretórios. Tu pode criar autorizações, autenticações do usuário no sistema operacional, tanto Linux quanto Windows. Aí o pessoal simplesmente ia usando e não ia dando muita, não percebendo.
Quando eu terminei essa transição da direção, eu deixei rodando um mês. Um mês eu deixei rodando e eles sem perceberem nada. Até o dia que o Windows, como sempre, ele pega vírus, pegou vírus no computador do diretor do centro. Chegou o diretor do centro assim, já me ligando, apavorado, que estavam os documentos deles lá, e ele precisava. Atas, essas coisas que o pessoal da parte burocrática da administração conhece. Tava ele lá desesperado, final de semestre, é sempre uma correria, sempre acontece algum problema. Aí eu disse pra ele, não, beleza, eu resolvo isso em 10 minutos. Troca o computador, tá resolvido o problema. Ele, não, de jeito nenhum, não pode trocar meu computador. Eu, tá, mas por que eu não posso trocar o computador? Não, eu vou perder os meus arquivos, eu preciso daqueles documentos. Não, não tem problema, eu tenho ele salvo no servidor. Aí ele me perguntou, que servidor? Aquele servidor que há um mês atrás vocês não deixaram eu montar e eu acabei montando escondido de vocês. Aí já começou a conversa diferente. Aí fui lá, montei, ele disse, não, vamos marcar uma reunião, vamos fazer um projeto para todo o centro. Aí eu, agora foi legal. Aí, tá, fomos lá para a reunião, marcamos, decidimos como é que iríamos fazer, dividimos algumas sessões, definimos como é que iríamos usar. E aí a pergunta, quanto sairia? Eu, não, o Sambel é uma ferramenta livre, ele é open source, o centro não vai ter custo além de mais um computador que eu precisar. Aí a conversa ficou bem mais diferente. Falar numa instituição federal em gastar dinheiro, vão ter que dizer não na hora. Mostrou uma opção sem gastar nada, virei um deus lá. Era algo muito interessante. Aí eu comecei a fase da parte do gabinete de projeto. Eram 18 computadores para autenticar no mesmo servidor. Foi tranquilo, eu tinha um servidor já pronto. Repliquei ele, acabei criando um segundo servidor, exatamente com a mesma configuração ao qual ele copiava os arquivos do outro. Caso desse algum problema, né, eu seria crucificado se eles perdessem alguma coisa. Eu tinha que garantir essa redundância. Então foi tranquilo. Eu passei uma semana dentro de um departamento, aí fui para análises clínicas. Eu acho que eu fiquei mais umas 2 semanas e foi realmente transparente para eles. E deixa eu olhar aqui a maioria do público. Tem poucas mulheres, então eu não vou apanhar muito. Chegar num curso, num departamento, numa instituição, num centro, aonde 99,9% são mulheres, é muito complicado tu falar sobre computadores. A minha equipe, ela atendia as chamadas, tipo, o meu mouse parou de funcionar. Tá, mas qual é o problema? O mouse parou de funcionar. Ok, vou designar um funcionário para ir aí. Chegava ele lá, o mouse parou de funcionar. Plugava o mouse na USB. E aí imagina falar em arquivos pessoais. Fulaninha, os seus arquivos não estão aqui, eles estão num servidor aonde eu tenho todo o controle, onde ele vai ficar salvo. Primeiramente, a ideia não era legal, não era boa, mas aceitaram. Porque para eles não mudou a questão de usuário de computador. Eles iam lá, ligavam o computador, abriam a pastinha, editavam os arquivos, salvavam os arquivos, abriam o Facebook, olhavam o Facebook, voltavam para a pastinha, faziam mais alguma coisa. Assim eu passei... Em 3 meses eu tinha toda a parte de compartilhamento de arquivos, impressoras, eu tinha todo esse controle e tinha
toda a garantia da segurança desses arquivos. O pessoal lá, eles tinham uma rede bastante bagunçada quando eu entrei. Era bastante bagunçada mesmo. Qualquer pessoa podia chegar, se conectava na rede, aí olhava um monte de pasta compartilhada, um monte de impressora, tudo assim em acesso liberado. Tipo, podia dar um problema, ninguém ia saber exatamente o que aconteceu. O que eu fiz? Quando eu comecei já a separar as sessões e os diretórios, eu fui criando permissões, e dependendo do tipo de departamento, ele poderia acessar pastas de outros departamentos. Algumas coisas, algumas peculiaridades que eles me pediam. Não tinha muita necessidade, às vezes tinha. Algumas das configurações que foram decididas pela direção, que eu tive que acatar, era a limitação de espaço também de alguns diretórios. Tinha que fazer toda aquela parte de cotas de disco. Eram procedimentos fundamentais para funcionar exatamente como eles queriam. O que aconteceu? O Centro de Ciências da Saúde, ele está sendo o primeiro centro da universidade a acreditar na história do software livre. Eles criaram um laboratório lá totalmente Linux, sem nenhuma máquina Windows rodando, graças a essa iniciativa. Então o Samba, ele acaba como compartilhamento de arquivos, impressoras e diretórios, se tornou uma opção para eles, que qualquer arquivos que eles quiserem disponibilizar para outros centros, para outros departamentos, eles mantêm no servidor. O servidor, ele é replicado, ele tem um servidor backup que está num outro departamento, tem um na direção e tem um outro no outro departamento ao qual ele faz as cópias. Algumas boas práticas de segurança mesmo, para não haver problema. Eu tenho um script rodando em cada um deles, onde eu consigo receber e-mail do estado deles, quando liga, quando não liga, se ocorre algum erro crítico, eu recebo os logs dele. E até hoje eu me impressiono por estar num centro onde 99,9% são mulheres. É um servidor que não me deu problema. Eu tinha um servidor em São Pedro, que é onde eu moro, que é complicado. Quando a pessoa não é da área e quer aprender ou quer mexer, aquele meu servidor dava problema a cada 10, 15 dias. Agora aqui como Samba, como compartilhamento como servidor de arquivos. O Samba como servidor de arquivos, ele se comporta muito bem. Se alguém já teve a oportunidade de usar ele, sabe do que eu estou falando. A pessoa vai ter uma estabilidade se ele quiser alguma empresa, em algum lugar, até mesmo em casa, se quiser usar, para compartilhar arquivos com outros computadores. A melhor opção é o Samba. Alguns outros pessoas me falaram em alguns outros métodos de compartilhamento que não foram muito interessantes. O Samba, para a instalação do Samba, ele é muito simples, além da configuração dele. Tudo isso eu consegui num centro em 3 meses, deixar exatamente tudo funcionando perfeitamente. É muito simples. Precisa de um Samba, que é o servidor para instalar,
O Samba Common, que é os arquivos de configuração, ele não tem uma interface gráfica para configurar, ele tem que ser configurado via terminal ou num bloquinho de notas, quem preferir. Eu, como editor de texto, eu uso o Nano. É só simplesmente ir num terminal e... Quem nunca deu um apt-get? Instala lá, apt-get install Samba SMB Client e SMB FS, que é de File System. E tá lá, tá pronto, vai resolver muitos problemas. Fazer a configuração dele não é um bicho de sete cabeças. Pelas funcionalidades que ele tem, por conseguir fazer essas autenticações e autorizações, restrições de arquivos para determinados grupos de usuário ou grupos de domínios, ele é muito simples de fazer. A pessoa simplesmente vai no arquivo smb.conf, lá no /etc. Ele vai separar exatamente as seções que ele quer. O escopo global ou as homes, entre outras, pode ter configurações de prints, as impressoras. Lá para nós eu ocupei simplesmente o global, que eu tenho uma pasta do centro todo, onde o pessoal compartilha informações da assessoria, CCS Assessoria, que eles fazem também uma grande parte de marketing do centro. Tem os diretórios, né, que seriam os homes, que seria a parte de cada departamento, onde teria as pessoas com as autorizações dentro do arquivo. Eu acho que eu devo ter um exemplo do arquivo. Os profiles, que seriam a parte dos usuários, as impressoras, como eu havia comentado. Esse daqui, por exemplo, é uma cópia lá do .conf do Samba. Ele foi separado ali como direções CCS, tem o GAP, que é o Gabinete de Assessoria de Projeto, como outros para baixo lá também. A pessoa pode testar, geralmente, tem alguns comandos muito úteis para o Samba, para verificações de arquivo, startar serviço, obter informações dos usuários. Existem alguns comandos que são... pode iniciar, reiniciar, mostrar as conexões ativas e alguns dados do usuário. Essa parte é interessante para o administrador de rede, para quem para ter exatamente um autocontrole. O Samba ele não tem uma interface gráfica para administrar, não pelo menos que eu conheço, até porque eu não sou uma pessoa muito fã da interface gráfica em servidores ou para serviços. Receber informações dos computadores que estão em rede, exatamente, é só uma questão de controle. Até usei pouco desses comandos lá, porque a parte da CPD, da infraestrutura dela, eles só aceitam computadores com registro, então essa parte não me importava muito. Para backups, no caso, o servidor faz backups automático todos os dias. Ele acaba salvando numa outra unidade de disco que eu tenho lá. Perder arquivos para um usuário nunca é bom. E para a pessoa que trabalha e que é responsável por esse servidor, é pior ainda. Porque no momento que ele pode ser a pessoa mais certa do mundo a conseguir fazer um serviço bom, no momento que perdeu um arquivo, a fama já foi. Não mexe mais no meu computador porque já perdi meus arquivos uma vez. Então, e para uma universidade, para um centro de uma universidade, é também muito complicado.
do pessoal lá, requisições de passagem, diárias, toda a parte de dinheiro que o centro recebe, ou os repasses que ele faz, está lá guardado. Então, seria um problema muito grande se alguma coisa fosse perdida. Seria um problema ao qual eu não quero pensar, no caso, porque eu vou ser responsabilizado. Então, eu tenho que garantir que não vou ter esse problema. Então, eu acabei criando um script, qual ele roda lá na minha cron tab, lá no servidor, onde ele tem esse comandinho, o tar. O tar ele é usado para compactar ou extrair arquivos. Então, simplesmente eu usei lá um tar. O parâmetro C é para criar, o F é para file, create file. E a pasta, no caso, onde estão todos os diretórios lá, qual eu tenho compartilhado de todo o sistema, e largo simplesmente para um outro diretório, que seria direto numa outra unidade de disco que eu tenho plugado. Depois, para fazer a cópia para o meu outro servidor, eu uso esse comandinho, o SCP. O SCP, ele funciona exatamente como o SSH. Alguém aqui nunca ou não conhece SSH? Bom, então todo mundo conhece. O que eu faço? Eu jogo aquele arquivo que eu compactei lá em cima, eu jogo simplesmente ele para um outro servidor, qual outro servidor que eu tenho no outro departamento, e largo lá numa pasta específica lá que tem nele. Depois disso, eu descobri esse SSMTP. O que ele faz? Ele manda e-mail. Eu não preciso estar lá, tanto que eu acabei pedindo para sair, para entrar num projeto sobre detecção de intrusão. E eu não preciso estar lá para mim ter certeza que ele está funcionando. Eu recebo e-mail todos os dias, quando ele está operando. Se ele acaba acontecendo algum erro, alguma exceção, ele me manda e-mail, ele também pode, vocês veem, ele me manda um arquivo, e-mail backup ok. Se ocorrer alguma outra exceção, ele me manda o log, ele compacta o log do sistema, lá no diretório /var/log, e me manda. Graças a Deus eu não recebi esse arquivo até hoje. Nos testes que eu fiz para ver se o script estava funcionando, funcionava. Eu tenho isso lá rodando e faz tempo, faz um bom tempinho já. Quando eu submeti essa palestra para cá, eu já não estava mais lá. Eu até conversei com eles, tipo, não tem problema. E até hoje eu não recebi nenhum e-mail. O outro servidor que eu tenho, ele é uma cópia exatamente idêntica, mesmo sistema operacional, mesmo hardware, com outro script a mais só. No caso tem uma parte do script que não tem aí, que ele verifica se o outro computador está ligado, e a mesma coisa o outro servidor backup faz. Ele verifica se esse está ligado. Porque no momento que esse daqui parar, o principal, ele roda um outro script, onde eu vou mudar a MAC e IP do computador e vou mandar um e-mail informando que o primeiro servidor parou e aí ele colocou em produção o segundo. Por quê? Porque eles não podem parar. Eles têm que continuar trabalhando e isso vai facilitar. Eles não vão notar. Podem notar se for durante o dia, algum horário de pico, que aí vai realmente parar um pouco até o outro servidor subir e continuar. Ele tem exatamente as mesmas autorizações, as mesmas permissões, os mesmos usuários. Depois que eu saí de lá, eu conversei com o pessoal, eu mantenho contato com eles.
Até a universidade tem um evento chamado Descubra, onde todos os centros apresentam o seu centro. E aí eu fui lá conversar com eles para ver como é que estava a situação. O meu servidor está lá, um pouco de pó em cima, mas está lá ainda, os dois funcionando. E pelo que eles me falaram, o centro de processamento de dados da universidade, ele está querendo fazer a mesma coisa nos outros centros, para evitar esse tipo de problema de perder arquivos. Fiquei feliz, não ganhei nada com isso, mas fiquei feliz. Pelo menos é uma iniciativa que foi minha, foi um problema qual eu tentei resolver num centro. Se espalhar realmente, ok. O que eu realmente queria era acabar com um problema. Se eu acabar com mais de um, eu já saio no lucro. Se eu não acabasse com nenhum, eu continuaria tendo problemas. Então, para quem quer fazer essa parte de compartilhamento de arquivos, tanto entre Linux quanto com Linux, ou se tiver que usar algum outro sistema operacional na rede, usa o Samba. A configuração dele realmente é muito simples, é só exatamente aquilo ali. Depois tu só cria os usuários que tem no sistema e pronto, não está resolvido. Eu acho que eu acabei indo rápido demais, porque primeira palestra que eu dou para um público grande, meus públicos eram sempre limitados em 40 pessoas, no máximo. Qualquer coisa, peço desculpa. E vocês podem, se tiver alguma pergunta, alguma colocação. Pode. Sim. Eu tenho ele no meu servidor principal. Ele sobe junto com a crontab do sistema. A crontab lá ele chama. O crontab, tu executa tarefa, tu pode configurar para ele executar tarefas em determinados horários. No caso, além desse script, eu tenho na crontab eu tenho um outro que verifica se esse script está funcionando. Só uma questão de redundância, porque ele pega o processo, pega o processo, pesquisa pelo nome, pesquisa se o processo está ativo. Se o processo não estiver ativo, ele chama o script. Aí, se esse script não subir, se eles desligarem o computador ou ele parar de funcionar, eu não vou receber e-mail. Eu já vou começar a ficar desconfiado. Aí, se eu receber e-mail do outro dizendo que perdeu a comunicação, aí eu tenho que informar eles. Até o momento continua funcionando. Tá em cada uma das duas máquinas, tanto no servidor principal quanto no outro servidor. No caso, ele é um pacotinho que tu instala e aí tu dá esse SMP exatamente como está ali, com endereço de e-mail, tanto que é o meu e-mail, e eu só direciono onde é que ele quer buscar o arquivo que ele vai me enviar o e-mail. Sim, ele tem umas condiçõezinhas lá, se falhar a rede, ele faz uns testes de ping, e aí nesses testes, falhou a rede, faz a primeira ação, não funcionou, já manda um e-mail notificando. Eu até acho que não apaguei os últimos, deixa eu só ver se eu consigo acessar aqui.
No caso, eu recebi no caso, eu recebo esse e-mail e um pessoal lá da administração também. Até eu tinha pedido para me tirarem de lá porque da lista de e-mail pelo seguinte: eu recebo às vezes alguns e-mails. Aquele falha de sincronização foi quando eles foram fazer um ajuste na rede elétrica da administração, da parte do centro da administração, e eu recebi esse e-mail. Acabei de receber outro até. E aí eu acabei ligando para lá para saber. Quando ele, por exemplo, houver um erro de comunicação, ele vai me vir um e-mail exatamente assim, ó. Erro no ping. E realmente esse é o IP do servidor que está no o principal. Então o outro servidor me mandou e-mail dizendo que ele não está conseguindo comunicar com o servidor principal. Não. No caso, esse script só está nos 2 servidores Linux. Os outros computadores, eles continuam usando Windows. Para o usuário realmente não mudou nada. Tipo, eles não mudaram nada. Tirando o diretor lá do centro que eu convenci ele a usar Linux depois do problema do vírus. Mas, não, pro usuário final não muda nada. Os scripts eles estão só nos servidores. Eu até posso disponibilizar ele, é um script um pouquinho grande, porque ele faz várias verificações. E ele tá, eu documento os meus scripts, porque depois eu pego eles e acabo não lembrando o que eles fazem. Como é que tu faz o espelhamento entre 2 servidores? Tu usa rsync? Ou se o primário, teu principal, falhar, tu vai ter que vai ter que descompactar aquele arquivo tar para poder providenciar os arquivos? Tá no script. Eu pensei, depois que eu usei o tar, eu descobri esse que você falou. Esse rsync. Não, o espelhamento está sendo feito com o tar e o descompactando os arquivos. Só tem um tempinho ali. Ele só... Geralmente a sincronização deles... eu faço 2 vezes ao dia. O primeiro teste que eu fiz, eu acabei fazendo um overhead na rede. Porque eu fui passar 5 GB numa rede 10/100. Aí não foi legal. Aí o que eu faço? Ele chama a parte do script para mandar a sincronização ao meio-dia, porque como eu trabalhei lá exatamente 11h30, o pessoal se prepara para sair para almoçar. E eles chegam realmente a 1h30. Eles não chegam antes. A 1h30 eles chegam para bater o ponto de volta. Então eu começo do meio-dia a 1h30, eu tenho essa 1h30 que ninguém está usando a rede. E eu faço depois das 7 da noite também de novo. Às 7 da noite eu faço já novamente. E aí ele já faz todo o processo. Ele compacta, ele manda, ele chega lá do outro lado e ele descompacta. No caso, quando o outro subir, exatamente fica igual como está o principal. Por isso que no caso o usuário não vai notar, porque como o servidor vai trocar o IP, eu não preciso ir em cada máquina mudar o IP também de acesso. Sim. No caso, ele acaba perdendo só um pedaço. Perde no momento que usa, porque no caso ele está num outro disco também. Essa outra parte aí ele não manda. Esses TARs são sobrescritos um sobre o outro? Não. Ele pega a data, ele acaba gerando 2 arquivos sempre. Ele pega primeiro um com a data, aí gera outro.
Aí quando ele vai gerar o terceiro, ele checa qual é a data mais antiga e acaba apagando a mais antiga. Então tem um buffer de número de backups que mantém? Dois. Eu tenho dois, um do dia atual e um do dia anterior. Por quê? Eles me limitaram em o tamanho de disco. Então eu não posso deixar. A ideia inicial era. Aí eu cheguei para eles, eu preciso de storage. Vai sair caro? Vai. Então não quero mais. Aí o que eu fiz? O Shell Script, ele... Eu tenho um professor de Java meu que diz que Shell Script não funciona. Eu digo pro meu professor de Java que Shell Script funciona e Java não. Resumindo, peguei exame em Java. Acontece, não sei, eu acho que ele levou meio pro lado pessoal. Mas o Shell Script eu passo alguns parâmetros para ele pegar a data. E aí ele faz o arquivo lá, a pasta da atualização. Ele vai pegar a atualização e mais a data. Atualização e data. Ele tem um arquivo atualização, underline, data. Aí no final do dia ele vai pegar e procurar a data mais antiga. E aí essa data mais antiga ele apaga. E sendo menos técnico, como é que foi lidar com os usuários que estavam saindo de uma rede que não era controlada, como a gente tem questões de segurança, de coisas que eles passaram a não mais poder acessar? Muito chato. Muito chato mesmo. Principalmente com os professores. Os alunos que ocupavam a rede lá não eram nem tanto. Mas para os professores foi muito chato. É toda aquela questão do que a Cisco diz, que a abordagem top-down da Cisco diz. Se tu tem que ver a questão de acessibilidade e segurança, quanto mais segurança tu coloca numa rede, a acessibilidade não se torna tão fácil. Eles estranharam bastante. Eles não, de primeiro assim, eles deram uma resmungada. Mas sempre, em qualquer rede, quando tu for pensar em segurança, tu vai perder um pouco a acessibilidade. É aquela coisa, vou projetar uma rede para ser mais segura. O usuário não vai conseguir pegar IP, então ele vai ter que colocar o endereço IP na mão, não vai ter DHCP. O usuário não vai usar essa rede por não conseguir pegar IP, por também não saber setar um IP na máquina. Então teve alguns desgostos lá do pessoal, principalmente os funcionários mais antigos, que aí esses foram um pouquinho assim, são os mais cabeça dura, porque estava lá, funcionava e agora não funciona. Por quê? Não, agora a questão é questão de segurança. Não, mas funcionava, por que não funciona agora? Aí algumas pessoas eu tive que sentar assim, botar uma bíblia do lado e dizer, vamos te converter agora. Foi quase isso. Mais alguém? O script contempla a situação que a gente está vendo ali, por exemplo, o pessoal desligou lá uma máquina, deu problema na rede, se a outra máquina, se ela não tem a primeira, ela assume o lugar dela. E se foi uma coisa temporária, que volta sozinho, ela faz a conversão ou a outra entra junto na rede? Como é que Sim, no caso, no momento que... essa foi o meu maior problema. Esse é o último teste que eu fiz. Quando uma máquina assume, eu recebo o e-mail. Aí a ideia inicial era ir lá ver, aí de noite realmente manter ela desligada até de noite e de noite resolver. Quando eu decidi sair, eu pensei nessa questão. Ficou decidido o seguinte: a segunda vai assumir. No momento que a outra subir, vai dar conflito na rede. Vai ter 2 MAC e 2 IP duplicado. No momento que ela não conseguir comunicar com toda a rede, ela mesma se autodesliga.
Aí que tá. Eu não vou receber e-mail dela funcionando. Eu espero receber e-mail da outra. Se eu não receber e-mail, eu tô com um problema sério. Eu vou ter que avisar eles para ir lá. Porque aí, ou ela também perdeu a comunicação, alguém deve ter tirado o cabo de rede, ou ter desligado alguma outra coisa qual faça não ter comunicação nenhuma, mas também não tem o problema de ter duas máquinas com o mesmo IP e mesmo MAC na rede. Então, a ideia é, tipo, deu o primeiro alerta que uma máquina parou, é ir tentar resolver, não deixar... Mas realmente, essa é a única parte que... Realmente eu não consigo pensar como não resolver se não for realmente quando uma parar e ir lá checar pessoalmente o que aconteceu. Tudo bem? Cara, esse problema de backup aí, que eu acho muito importante, se o usuário apagar acidentalmente um arquivo de um mês atrás, não vai ter backup, certo? Certo. Tu já nunca pensou em usar o Bacula? Não conhece? Nunca pensei. Li sobre ele até, mas não cheguei... É uma solução que eu achei lá na empresa, usar o Bacula, que é o software livre também, porque tem um catálogo, né? Pode recuperar arquivos que foram modificados ou apagados acidentalmente. Outra coisa, cara, que eu resolvi com problema de storage é usar o FreeNAS. Não sei se tu ouviu falar também. Tu pode usar uma máquina desktop comum, espetar os HDs lá e ele usa o FreeBSD e tu faz uma storage em Linux. É um modo de tu não gastar também muito dinheiro. Boa. Eu acho que um amigo meu me comentou sobre isso e eu acabei deixando passar. É bem interessante, eu já implantei lá na empresa. Bom, ó, já temos uma solução para storage. Só dando uma contribuição na linha, o amigo que falou do FreeNAS, mas para não sair também da linha que tu segue, que é o da DB que eu uso também, eu implantei ZFS no Linux, no DB, para fazer um storage, então eu consigo uma área bem grande. E além disso, usando o Snapshot ZFS, eu consigo inclusive não precisar do Bacula para eu poder restaurar arquivos históricos e com uma capacidade rápida, sabe? Para resolver esses problemas pontuais, assim, que não requer uma recuperação em massa. Muito interessante. Bom, Muito obrigado, né? Pessoal, da minha parte era isso. Eu acho que eu acabei sendo rápido. Eu tenho a mania de falar. Qualquer coisa, o meu e-mail estava na apresentação. Eu acho que ela vai ser disponível. Podem me mandar e-mail. Se precisarem do script também, disponibilizo ele sem problema nenhum. Muito obrigado pela atenção de vocês. E aproveitem o Fizzly, porque desde a primeira vez que eu vim, eu não faltei mais nenhuma depois.